No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo ouvinte, receba aí onde você está o Espírito de Deus, o Espírito do poder de Deus, da sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito do Senhor. Receba o Espírito do Altíssimo e seja forte, seja resistente para enfrentar as lutas, para enfrentar o mundo, para enfrentar o inferno e para enfrentar a si mesma e vencer. Vencer tudo, vencer tudo. Seja livre para vencer, minha amiga, meu amigo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus.
que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Graças a Deus. Jesus disse assim: eu sou a água da vida. A água. Jesus não é água, mas ele disse: eu sou a água. De outra feita ele falou: eu sou o pão da vida. Jesus não é pão, mas ele se faz representado, simbolizado pela água, pelo pão, pelo altar. Amém? Compreende o que eu estou falando? Então são simbolismos, tipificações, representações que a Bíblia revela do Senhor, do invisível Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, quando nós tomamos o cálice com água e lembramos que Jesus é a água da vida, você sabe, não há vida sem água. Não há vida sem água. Há vida sem água? Não há. É impossível a vida sem água. Assim, Jesus se identifica com a água. É por isso que ele disse: eu sou a água. Quem beber de mim, viverá eternamente. Amém? Quer dizer, quem absorver as minhas palavras, os meus pensamentos, quem me seguir, terá a vida eterna dentro de si. Amém? Então, não basta que você, hoje eu vou beber a água agora e Jesus vai me abençoar. Não é assim. Você vai beber a água como símbolo do Espírito de Deus. A água também é um símbolo do Espírito Santo. E quando você bebe da água, simbolizando o Espírito Santo, você está se rendendo ao Senhor Jesus. Você está fazendo do Senhor Jesus o Senhor da sua vida, o Senhor da sua alma. Você está colocando em primeiro lugar na sua vida. Amém? É óbvio que quando você faz isso, você vai ter o mundo contra você. Seus familiares. Os primeiros que vão ser contra você serão seus familiares. Talvez o marido, talvez a esposa, talvez a mãe, o pai, os filhos. Mas o importante é que, se você permanecer em Jesus, você vai ter vida. Você não vai morrer. Ninguém pode tomar a sua vida, porque você a deu para Jesus. O diabo não tem direito a ela, o mal não tem direito a ela, porque ela foi entregue, está na mão do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Não é na mão de uma igreja, de uma religião, não, de uma filosofia, mas na mão do próprio Deus. Nós somos perseguidos e odiados
Porque o diabo sabe que o que nós levamos às pessoas é um conhecimento que liberta as pessoas. Você não precisa de mim. Você não precisa do pastor, do bispo, da igreja. Não. Você precisa da sua fé no Senhor Jesus. É claro que nós ensinamos a palavra de Deus para você. Então você absorve e obedece, então automaticamente você recebe. Que legal. Olha só, a fé que você tem faz com que você seja igual em todos os sentidos a qualquer outra pessoa que tenha a fé no Senhor Jesus. Amém? Então, quem tem a fé no Senhor Jesus, pode ser branco, negro, azul, pode ter instrução, pode não ter instrução, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser moço, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser feio, pode ser bonito, não importa. A carcaça não interessa. O que interessa é o espírito. Então, quando você está cheio de fé, então você se agiganta diante das lutas, das circunstâncias difíceis. Amém? Porque você crê naquele que redimiu a sua alma do inferno. Amém? Você crê nele. Amém? E quando você recebe o Espírito dele, aí já era. Aí você está selado, ninguém toca. Você se torna poderosíssimo, poderosíssimo rico, por causa do Espírito de Deus que está em você. Primogênito, você sabe, é o primeiro filho homem do casal. Então, o primeiro filho homem, o primogênito, ele antigamente assumiria a posição do seu pai. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os filhos de Isaac. Isaac tinha 2 filhos. O mais velho, o que nasceu primeiro, eles eram gêmeos, mas o primeiro a nascer foi Esaú. E o segundo foi quem? Jacó. Então, o direito da primogenitura era de Esaú. Mas, por conta do desejo, da aspiração enorme de Jacó, que perseguiu esse direito, essa primogenitura, ele acabou conquistando aquilo que pertenceria ao seu irmão. O seu irmão era valente caçador, que era uma profissão a mais valiosa que havia na época. Então, o seu irmão, que era Esaú, que tinha esse direito, desprezou esse direito da primogenitura. E por causa de uma fome que ele teve, ele vendeu o seu direito da primogenitura para o seu irmão, por causa de um prato de lentilhas. Isso desagradou sobremaneira a Deus. Porque quem instituiu a lei da primogenitura foi o Senhor. E ele não permitiria e não permitia que as pessoas ou o seu povo ultrapassasse aquela lei, a lei da primogenitura. Por quê? Porque os primogênitos do passado viriam a ser um tipo do Filho de Deus, que é Jesus. Jesus é o primogênito de Deus. Antes, Jesus era o unigênito de Deus. Antes de vir ao mundo, Jesus era o unigênito, quer dizer, o Filho único de Deus.
Deus só tinha um filho, um único filho, que era Jesus. Por isso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, deu a vida dele por aqueles que se entregam para Ele, aqueles que se entregam para Ele, aqueles que nele creem, se entregam, assumem a fé. Então Jesus deixou de ser o unigênito de Deus para ser o primogênito, quer dizer, o primeiro filho de Deus. E os demais filhos de Deus viriam nascer através de Jesus, que somos nós. Mas o que isso quer dizer? O que significa isso em termos práticos para você que está me ouvindo? Como você vê isso de forma prática? Você diz assim, mas eu não sou o primogênito, eu sou o terceiro, sou o quarto, sei lá, eu sou o segundo, eu não sei. Então eu não teria o direito às bênçãos que o primogênito tem? Porque as bênçãos do primogênito são do primogênito. Ele assumiria a posição do pai quando morresse na condução da clã, da sua família. Jacó buscou com todas as suas forças esse direito. Buscou com todas as suas forças esse objetivo, que é o que você está fazendo aqui esta noite. Você está buscando ser um dos primogênitos de Deus, digamos assim. Em Jesus, você se torna o primogênito de Deus. Assim como Israel era o primogênito de Deus. Se você lê em Jeremias, capítulo 2, Deus fala que Israel era as primícias da sua lavoura. O dízimo, vamos ler aqui em Jeremias para confirmar exatamente como nós estamos mencionando. Jeremias, capítulo 2. Quando Deus fala assim, versículo 2 diz assim, vai, dizendo para Jeremias, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então, Israel era santidade para o Senhor. E o quê? As primícias da sua novidade. As primícias. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Quer dizer, havia uma proteção para com esse povo que era as primícias da novidade. Primícias de Deus. O que são primícias? As primícias são os primeiros 10%, não são 10%. As primícias são os primeiros 10%. Quer dizer, se eu vou colher 100 sacas de arroz, as primeiras 100 sacas, as primeiras 10 sacas de arroz pertencem ao Senhor, não são minhas. Primícias significam
primogênito, em outras palavras. São os primeiros frutos. É o primeiro filho, é o primogênito. É o filho da força maior, digamos assim. Então, há uma santidade quando você imagina, pensa, raciocina sobre o que era o povo de Israel diante de Deus. Quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, na realidade, ele estava vendendo a sua salvação. Ele estava cortando, quebrando a aliança com Deus, quebrando a regra de Deus, a lei de Deus. Ele estava se separando de Deus. Ele estava confiando no seu braço forte, no seu talento de caça. Então, Israel, quer dizer, Jacó, que veio se tornar Israel, o nome dele era Jacó, e veio se tornar Israel. Deus mudou até o nome dele, porque Jacó não era um nome de boa fama. Deus mudou o nome dele por causa dele se tornar o primogênito do seu pai. O dízimo de Deus. E de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel compuseram o Estado de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, as primícias de Deus. Que significa, minha amiga, meu amigo, aliança com Deus. Quando Esaú quebrou a aliança, vendeu o seu direito da primogenitura, ele trocou a sua bênção, ele trocou os seus direitos, ele trocou a sua primogenitura, ele trocou a sua aliança com Deus, porque representa aliança com Deus, por um prato de lentilhas, um pouco de lentilhas que mataria a sua fome naquele momento. Meus caros, não há como você seguir e servir o Senhor Jesus sem ser uma pessoa comprometida com Ele. Da mesma forma, quando nos casamos, que empenhamos a nossa palavra um para com o outro no altar, e em seguida colocamos uma aliança no dedo, dizendo: a partir de agora, eu tenho um compromisso com você. Todos os que me virem, todos que olharem para a minha mão, vão ver o meu compromisso que eu assumi com alguém. Pode não conhecer você, mas sabem que eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso, que é a minha aliança com Deus, com a minha esposa. Essa aliança é símbolo da aliança que nós fazemos com Deus quando nos comprometemos com os dízimos, com as primícias. Quando nós colocamos no altar os primeiros 10% da nossa renda, que não significam dinheiro, que não significam ofertas, não. Significam compromisso, aliança que nós fazemos com Deus. E você sabe, quando você tem uma aliança, uma parceria com alguém, você tem direitos e privilégios, como também tem obrigações. É ou não é? Sim ou não? Então é assim que nós tratamos o casamento. Eu tenho direitos, eu tenho privilégios, mas eu também tenho obrigações para com a minha esposa. Ela também tem direitos e privilégios sobre mim,
mas também tem obrigações para comigo, que é um símbolo da nossa aliança com Deus. E os dízimos significam exatamente isso: aliança com Deus, santidade. Santidade. Não tem nada a ver com dinheiro, é com compromisso. Assim como a minha aliança, não sei quanto que ela vale, mas é um valor irrisório. O valor da minha aliança está na sua representação, está no seu simbolismo, está assim: olha, eu tenho compromisso com alguém. Eu não tiro a minha aliança do dedo de jeito nenhum. Eu não removo a minha aliança de jeito nenhum. Ela está sempre comigo. Por quê? Porque isso não só faz-me lembrar que eu tenho um compromisso com a Esther, mas sobretudo que eu tenho um compromisso com Deus. Se eu considero o meu compromisso com a Esther, se eu levo a sério esse compromisso com ela, eu tenho que levar a sério o meu compromisso com Deus. Se eu levo a sério o meu compromisso com Deus, eu levo a sério o meu compromisso com ela. Se eu não levo a sério o meu compromisso com Deus, eu não vou levar a sério meu compromisso com ela. Então, o compromisso que eu tenho para com ela reflete a minha fidelidade para com Deus. Reflete exatamente isso. Se eu honro a minha palavra para com ela, é porque eu estou honrando a minha palavra para com Deus. É por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que Jesus representa o noivo e a noiva é quem? A igreja. E Jesus se entregou pela igreja. E também nós nos entregamos para com a outra pessoa com quem nos casamos. Então, casamento é extremamente sério, é uma atitude séria. Não é uma junção simplesmente de corpos. Eu não casei, o meu corpo não casou com o corpo da Esther simplesmente, mas a minha alma casou com a alma da Esther. O meu espírito casou com o espírito da Esther. É assim com Deus. O meu espírito casou com Deus. E porque há minha fé, eu considero a minha fé no Senhor Jesus algo sério, e pelo resto da eternidade, então eu vou considerar a minha palavra empenhada com Esther no altar e vou ser fiel para com ela por toda a minha vida. Amém, pessoal? São valores, minha amiga, meu amigo, que estão interligados. Na Igreja Universal, quando o pastor se divorcia, então ele é removido, não pode ser pastor mais, porque que exemplo ele vai dar para as pessoas? Como é que ele vai pregar sobre casamento? Como é que ele vai pregar sobre aliança com Deus? Como é que ele vai falar de dízimos? Como é que ele vai falar sobre o símbolo da parceria, da aliança com Deus, se ele não é correto ou se não houve uma fidelidade para com a sua esposa ou para com o marido? Quando nós tratamos de dízimos, minha amiga, meu amigo, é mais sério do que se possa imaginar. Você se lembra lá no Velho Testamento, em Gênesis, quando Deus criou os céus, a terra e etc. E depois Deus plantou um jardim. E quando ele fez o homem, já estava tudo pronto. Tudo pronto. Ele colocou o homem no jardim
e fez uma mulher, uma pessoa, um ser idôneo para que pudesse os dois se casar. E no jardim do Éden, ele plantou também a árvore da vida. A árvore da vida. E disse assim, olha, essa árvore não pode ser tocada. Seus frutos não podem ser tocados. O dia que você tocar, sua alma morrerá. Você vai ficar conhecendo o bem e o mal. E a sua alma morrerá. Quando Deus falou isso para Adão e Eva, ele estava dizendo assim, olha, você só conhece o bem. Se você só conhece o bem, você não vai ter que decidir entre o bem e o mal. Você vive no bem. Sim ou não? Sim ou não? Mas se tem o mal, então pode ir para um lado, pode ir para o outro. Então Deus falou, não toque nessa árvore. Ela é minha. Aquela árvore representava o dízimo, que era de Deus. Quando Eva tocou no fruto, o problema não era o fruto, o problema era a desobediência, a rebeldia que ela cometera tocando naquilo que era de Deus. É o mesmo que acontece quando a pessoa toca nos dízimos, nas ofertas. Vou contar para vocês uma coisa. Um pastor nosso me falou isso esses dias, que há muitos anos atrás, um determinado funcionário entrou no escritório da igreja, pegou a oferta, toda a oferta daquele domingo e foi embora. E roubou. Ele e a mulher dele. E aí o que aconteceu? Aquela semana, aquele rapaz, do nada, veio um carro com bandidos e pararam o carro e foram para cima dele. Aí falaram, você é o fulano? Não sou não. Ah, tá bom. Aí os meliantes entraram no carro e foram embora. Aí, de repente, eles pararam, deram a ré, saltaram do carro, olha, não é você, mas vai ser você mesmo. Cortou o sujeito ao meio. Ficou uma parte para um lado, outra parte para o outro. Aí você vai dizer, foi Deus que fez isso? Não foi Deus. Se você é infiel nos dízimos, Deus não vai tocar em você, Deus não vai fazer nada com você. Se você fizer o que é mal, Deus não vai tocar em você. Se você fizer o que é ruim, Deus não vai julgar você, não vai te punir. Se Deus fosse punir as pessoas que fazem o que é errado, Ele primeiro puniria o diabo, é ou não é? Sim ou não? Mas o diabo está livre neste mundo para destruí-lo. Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para trazer vida e vida com abundância. Eu não vim para julgar o mundo, disse Jesus. Ele nunca vai punir você. Nunca. Nunca. A não ser quando for no dia do julgamento. Aí sim, Ele vai julgar você de acordo com as suas obras. Compreendeu o que eu estou falando? Então nunca impute a Deus um mal, porque Ele não faz o mal a ninguém. Se Ele não faz ao diabo e os demônios, como é que Ele vai fazer a você? Que é criado à imagem dEle. Não. Mas você com certeza vai colher os frutos daquela atitude que você tomou. Foi o que aconteceu com esse rapaz. E muitos outros que nós vimos que aconteceu coisas horríveis. Que tomaram atitude errada e aí
colheram os frutos dessa atitude. Porque o diabo, que é o príncipe da injustiça, ele cobra de Deus, olha, aí, ele diz que é teu servo, que é teu filho, mas ele vive na mentira, poxa, o que o senhor vai fazer? Deus não faz nada, mas Deus permite que o diabo venha agir na vida daquela pessoa, porque ela cometeu o que o diabo estava gostando. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, nós não obrigamos ninguém a ser dizimistas. Alguém pode levantar o dedo, a mão e dizer, não, bispo, eu fui obrigado. Não. Há igrejas, outras denominações, que têm até uma lista dos nomes dos que faltaram com os dízimos no mês. Não, nós não fazemos isso. Isso é a sua consciência que nós levamos. Se você quiser desobedecer, é problema seu. Mas nós, como ministros da palavra de Deus, somos obrigados a ensinar a verdade. E quem quer seguir a verdade, siga pela sua própria fé. Quem não quiser seguir, paciência. Então, quando nós tratamos de dízimo, nós estamos falando assim, o Senhor é o primeiro na nossa vida. Primeiro do que a minha família, primeiro do que o meu eu, do que os meus projetos. O Senhor está acima de tudo na minha vida. Que é o que significa primogênito, que é o primeiro filho, que são os primeiros frutos, que são os dízimos. Compreendeu o que eu estou falando? Você só vai ter autoridade para cobrar de Deus uma prosperidade, uma vida econômica estável, quando você for fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Se você não for fiel, não adianta orar por você, não adianta ungir com óleo, não adianta você fazer corrente de oração, nada que você fizer vai funcionar, nada. Você vai continuar com a sua vida presa, amarrada, atada, porque você se torna ladrão. Como que você vai cobrar? Ó Deus, o Senhor prometeu abençoar e tal, eu estou aqui, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Eu quero que o Senhor abençoe a minha vida econômica. Mas aqui na testa está escrito bem grande, ladrão. Que direito tem o ladrão? Judas tocou no que era sagrado. Ele tocava na oferta, ele roubava da oferta. Jesus sabia que ele roubava. Mesmo assim, Jesus não falou nada. Porque Jesus estava dando oportunidade, chance dele se arrepender, se converter. Mas chegou um momento que ele mesmo, Judas, se condenou. Porque ele tocou no sagrado, que era de Deus, que era oferta, que representava o povo. Então, ele perdeu até o tino da vida e acabou se enforcando. Ele mesmo se destruiu, não foi Jesus. Jesus só apontou aquele que toma do pão e do vinho indignamente, será considerado réu. Em todos os meses, nós oramos, pedimos a Deus, abençoa os dizimistas, todos os meses nós temos aqui uma reunião especial, ou reuniões especiais para consagrar os dizimistas, porque nós não aceitamos pregar uma palavra de prosperidade e ver o povo vivendo na necessidade. Então nós oramos para que Deus venha cumprir a sua promessa. Todo santo dia, escute o que eu estou te falando, todo santo dia, sem falhar um só único dia, eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes e pelos meus auxiliares do rádio. Todo santo dia, toda noite, eu dobro meus joelhos e oro por você. Os dizimistas, ofertantes e auxiliares da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo.
E essa semana que vem agora, do dia 2 até o dia 9, nós estaremos subindo no altar e cobrando de Deus o cumprimento da sua palavra. Porque você tem direito de ser abençoado, de ser próspero, de ser rico. É justo que as maiores riquezas desse mundo estejam nas mãos de incrédulos, enquanto os fiéis vivem a comer mal? É justo isso? É justo você servir a Deus e comer o pão roto, pão duro, enquanto o outro que não serve a Deus, que não teme a Deus, que não tem nada, vive regaladamente? É justo isso? Então essa é a minha fé. Essa é a minha fé. A nossa fé é cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. Nós não queremos mais não, mas também não queremos menos. Ele disse: abrirei as janelas dos céus. Sobre quem? Sobre os dizimistas. Quem são os dizimistas? São os primogênitos de Deus. Pense bem, minha amiga, meu amigo. Se você quiser começar a ser dizimista, se você quiser começar a ter parceria com Deus, você ter acesso a tudo que é dele, porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dízimo, Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele, mas quando ele institui dízimos e ofertas, tem um significado. Jesus foi a oferta de Deus ao mundo, Jesus é o dízimo de Deus ao mundo. Ele teve que sacrificar o filho dele. Se não houvesse necessidade de dar oferta, de ofertar, de dizimar, Jesus não viria a esse mundo, não precisaria vir a esse mundo. Não há outra fórmula. Então, se você crê na palavra de Deus, você crê nisso. Se você não crê, então esquece o que eu falei. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.